Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o último vídeo aqui no canal sobre do agosto dourado e esse vídeo foi uma dica da Júlia. Então muito obrigada, Júlia, por sugerir temas aqui pro canal. Então nesse vídeo eu vou falar sobre amamentação em livre demanda e sobre como era a minha rotina de amamentação. Eu nunca me imaginei amamentando em livre demanda, porque eu prometia que quando eu tivesse um filho ele ia ter uma rotina rígida, ia ter horário pra tudo, mas a gente sabe que quando nasce lá a criança que a gente realmente vai aprendendo como ser mãe, como cuidar de uma criança. Então o que é amamentação em livre demanda? A amamentação em livre demanda é amamentar o bebê sempre que ele quiser e pelo período que ele quiser, sempre quando ele tem fome e até ele soltar o peito. Tem outro tipo de amamentação, que eu acho que eu li alguns médicos, algumas pessoas orientam você a amamentar de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. Mas assim, vendo os relatos de algumas mães que tiveram o primeiro filho, fizeram essa amamentação mais rígida de 3 em 3 horas, daí no segundo filho fizeram a amamentação livre demanda, e também eu participava de um grupo de mães assim pelo WhatsApp, que tinha umas 50 mães e todo mundo conseguiu amamentar por muito tempo e todo mundo fez a amamentação em livre demanda. Então eu confio muito na amamentação em livre demanda para ter sucesso na amamentação. Então, como eu disse, a amamentação em livre demanda é você amamentar o bebê sempre quando ele tem fome, pelo tempo que ele tem fome. Então, quando a Maria Isadora nasceu, ainda na maternidade, me orientaram a amamentá-la de 3 em 3 horas. E eu fiz isso, assim, não que eu negasse o peito pra ela, mas é que realmente ela dormia e acordava, assim, praticamente de 3 em 3 horas. Parecia um reloginho, assim, deu 3 horas, ela acordava. Uma vez ou outra, ali dentro da maternidade, na primeira semana de vida dela, que eu precisei acordá-la pra mamar, pra cumprir com essa amamentação de 3 em 3 horas. Quando passou ali 1, 2 semanas de vida, que ela engrenou, assim, tava ganhando peso super bem, e daí ela começou a dormir muito bem também. Ela dormia 6 horas durante a noite, 6 horas seguidas, e nossa, isso pra um bebezinho, assim, já é muita coisa. Então eu perguntei pra pediatra, assim, né? Só que daí ela dormia à noite essas 6 horas e eu dormia também, não acordava, assim, não conseguia acordar sozinha, assim, pra dar de mamar. Daí eu perguntei pra pediatra, eu preciso continuar amamentando ela de 3 em 3 horas ou posso seguir, assim, só em livre demanda? Daí o pediatra, não, tranquilo, se ela tá dormindo... A pediatra até falou, se joga, aproveita, dorme, que ela tá assim, e amamenta de livre demanda, tranquilo, né? Depois eu até conversei com a esposa do tio do Emiliano, que é nutricionista, e ela disse assim, que até pra bebês, assim, que estão com baixo ganho de peso, nem sempre, assim, o médico ali, o nutricionista, vão recomendar que acorde o bebê, porque daí, o bebê acorda, fica estressado, e daí isso pode fazer com que o bebê gaste muita caloria ali, né? Mas enfim, voltando aqui para amamentação em livre demanda, então eu procurava sempre amamentá-la quando eu percebia os primeiros sinais de fome. Por quê? Quais são esses primeiros sinais de fome? Ah, é quando o bebê acorda, fica assim, com a boquinha, virando a boquinha assim pro lado, procurando o peito. Quando ele começa a fazer aquela boquinha de pato, colocar a linguinha pra fora. Quando ele aperta assim as mãozinhas, fica ali procurando. Isso são os primeiros sinais de fome. Daí tem os sinais intermediários de fome, que quando a criança já começa a ficar agitada, já começa a ficar mais preocupada, ficar mais assim nervosa. E o terceiro estágio, que daí é quando é o choro, quando vem a irritação. Eu recomendo principalmente no início você procurar amamentar ali dentro dos primeiros sinais de fome. Por quê? Porque vai ser muito mais fácil do bebê pegar ali o peito, pegar de uma forma correta. E principalmente se você é mãe de primeira viagem, se você pega a criança ali pra amamentar quando ela já tá nervosa, fica nervosa e daí é muito mais difícil. Então por isso eu sempre procurei amamentá-la nesses primeiros sinais de fome. Como ela mamava ali já nesses primeiros sinais de fome, e daí ela vinha, abocanhava o peito, acho que sempre a pega assim tava ali correta, a pega tava certinho, porque uma pega correta, nossa, acho que é 95% do sucesso da amamentação. Ela mamava rapidinho até, sabe? Ela mamava ali, tipo, uns 10, 15 minutos, 20 minutos, assim. Geralmente, assim, não passava muito, assim, de 20 minutos. Até nos primeiros dias até ficava... Ai, tem que mamar mais, tem que mamar mais, tem que mamar um pouquinho mais.
né? Mas não, era o ritmo dela. Eu acredito assim, que como a pega tava bem certinha, mesmo que ela mamasse por pouco tempo, ela conseguia mamar uma grande quantidade de leite e por isso ela ela mamava por menos tempo. Infelizmente, como a Maria Isadora não mama mais, já vai fazer uns 4 meses, ela mamou até 2 anos e 4 meses, não tem como eu gravar uma rotina de amamentação. Mas basicamente, assim, a amamentação, assim, no primeiro semestre da Maria Isadora, até ela ali fazer 6 meses e começar a comer, era assim, peito, 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 acho que era o dia todo pendurada no peito, assim. E, claro, é bem sacrificado, eu sei que é bastante exaustivo pra mãe, é muito cansativo. Eu sei que tem assim, a propaganda de incentivo do aleitamento materno sempre diz assim: ah, uma das vantagens do aleitamento materno é que é de graça, você não precisa comprar, não precisa gastar dinheiro. Mas eu sempre pensei assim, não é de graça, não é, porque exige um esforço muito grande, exige uma dedicação muito grande, né, de toda a família ali para que aquela amamentação possa acontecer. Porque quanto mais novinha a Maria Isadora era, mais tempo ela passava pendurada no peito. E você, né, claro que por sorte, assim, o bebê quanto mais novinho também ele dorme mais. Então daí era o tempo que eu tinha pra fazer outras coisas. Mas assim, passava muito tempo comigo, muito tempo no peito. E é uma atividade, assim, que é muito exaustiva, porque não tem como você revezar com outra pessoa. Não tem como você dar pro pai pra ele dar o peito, não tem como você dar pra avó, pra madrinha, pra ninguém, é só com você, né? Então é uma fase, assim, muito gostosa, mas é uma fase bem difícil também. Mas mesmo a amamentação em livre demanda, ela sendo bem trabalhosa, bem cansativa pra mãe, eu acho que ainda é a melhor forma, assim, de você ter sucesso na amamentação. Porque imagina só um bebezinho tão pequenininho ali, um recém-nascido, ele chora, né, de fome ali, e quando o recém-nascido chora de fome, ele pensa assim, ele nunca sentiu fome quando estava dentro da sua barriga. Então só um alarme, assim, no corpo dele, como se fosse, assim, um risco para a vida dele, uma coisa muito desesperadora. Ele fica nervoso, ele fica com medo, e daí você, não, ainda não deu 3 horas da última mamada, então não pode mamar, é manha. Gente, criança dessa idade nem tem como fazer manha, nem tem desenvolvimento cognitivo, neurológico suficiente para poder fazer uma birra, para te manipular. Não existe uma criancinha desse tamanho que vai conseguir te manipular. Não tem o cérebro formado para isso, nem tem como. Então, e também imagina o contrário, imagina o nenenzinho ali bem pequenininho, dormindo, tranquilo, daí você lá acordando para ele mamar. Imagina você 4 horas da madrugada, 4 horas da manhã, naquele sono bem gostoso, e alguém vem, acorda, vamos comer uma pizza? Você vai ficar com vontade de matar a pessoa, você vai ficar com muita raiva, vai ficar muito bravo, e você não vai querer pizza coisa nenhuma, porque você queria dormir. Então é assim com o bebê também, da mesma forma que é injusto você não dar o peito quando ele tá ali chorando, pedindo com fome, também é injusto pra ele você não dar o peito, você querer socar o peito quando ele tá dormindo. Outro ponto bem importante, que tô falando aqui, socar o peito, é você perceber que quando o bebê fica satisfeito, sabe? Porque eu já ouvi histórias, assim, de crianças que desmamaram, que não queriam peito, não queriam mamadeira, nada, porque a mãe ficava forçando a criança a mamar mais e mais. Então, assim, da mesma forma que a criança, tipo, ela vai pedir pra mamar quando ela tá com fome, ela vai parar de mamar quando passou a fome. E como é que você sabe que a criança tá satisfeita? Principalmente quando eles são novinhos, eles se enchem bem a barriguinha, eles ficam bem moles, com preguiça, tipo que nem a gente depois de um super almoço, tipo, depois de comer uma coisa muito boa, de comer bastante, encher bem a barriga, a gente fica mole, fica com preguiça, assim fica o nenê. Às vezes você pode pegar assim, ó, na mão do nenê e soltar que cai, porque a criança tá ali cansada, exausta, né? Pra eles também é um esforço muito grande ficar sugando. Então quando você percebe que o bebê tá assim, você tira do peito, pronto, acabou a mamada. É respeitar, assim, a amamentação livre demanda é respeitar, tipo, o momento que o bebê quer mamar e o período de tempo que ele quer mamar. Então esse foi o último vídeo desse quadro aí sobre amamentação. Semana que vem a gente vai falar sobre fraldas, que foi uma dica da Milena. Então, um beijo pra vocês. Sempre deixem dicas aqui no comentário, porque daí que eu adoro ler e adoro fazer algum vídeo que foi pedido. Um beijo pra vocês e um bom fim de semana. Tchau!